Já em outros hospitais, a situação está cada dia mais complicada e o Ministério Público Estadual confirma que está ocorrendo, inclusive em algumas unidades hospitalares, a falta de insumos e mais de 50 pessoas estão em situação grave, aguardando leitos de UTI. Sobre esse cenário atual, eu converso agora via Skype com a promotora de justiça, a doutora Elza Missano, que já está conectada com a gente, a quem agradeço tão cedinho, está disponível para trazer essas informações para a gente. Bom dia, qual o cenário atual, promotora? Bom dia, Tamires. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Nós estamos passando por uma situação muito grave. A situação ainda permanece grave, melhor dizendo. Nós estamos, embora estejamos com os números em estabilidade, mas é um platô alto demais. Então, isso tem dificultado muito a assistência ao paciente. A prova disso é que as manifestações do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, no que diz respeito à necessidade de ser informado nos boletins diários da Secretaria de Estado da Saúde o número de pacientes que aguardam em fila para UTI. Então, a população já vem recebendo esses números diariamente e isso é importante para que tenhamos esse controle efetivo. Então, embora os percentuais apresentados, principalmente na área pública, eles indiquem ainda a existência de leitos vagos, mas nós podemos observar que já existem alguns pacientes que precisam ser regulados para leitos de UTI. Isso ocorre porque alguns deles precisam de tratamento diferenciado, como, por exemplo, a terapia renal substitutiva, que não encontram nesses leitos que estão, então, disponibilizados em alguns deles. Na rede privada, nós também estamos sofrendo com essa situação. Hoje, nós temos 10 pacientes aguardando. Como nós dissemos, a reportagem que vocês acabaram de exibir é um fôlego para a rede privada. O Hospital São Lucas, ele realmente não fechou portas durante esse período inteiro de pandemia, mas passaram por várias dificuldades, principalmente pelo fato de ter pacientes entubados no serviço de emergência e urgência pela ausência de leitos específicos de UTI para atendimento. Então, felizmente, agora já existe essa estrutura, né? Realmente é muito bom. E aí já me surgiu agora uma dúvida. A Secretaria de Estado da Saúde, ela pode estabelecer por meio do convênio uma parceria para regular pessoas que estejam precisando em estado grave para leitos como esses que estão disponíveis? O Estado, ele tem alguns contratos firmados com a rede particular, a exemplo do Hospital de Coração, o Hospital Renascença. Então, aí parte da disposição do gestor nesse sentido, mas nós temos efetivamente um problema ainda a solucionar na rede particular, né? Nós temos problemas relacionados também a insumos. O Ministério Público instaurou procedimento administrativo recente para que nós pudéssemos avaliar. Nós já tivemos hospital privado aqui abrindo caixas de emergência para tirar, por exemplo, medicações que são imprescindíveis para a intubação de pacientes. Então, realmente há uma preocupação. O Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual, também mantém na área da saúde pública procedimento administrativo para monitorar a questão relacionada ao oxigênio. Então, tudo isso tem sido cuidado. O Ministério Público não para desde a primeira onda, desde março do ano passado, que nós estamos trabalhando, acompanhando, monitorando, fazendo de tudo que é possível para ajudar nessa situação. Ontem, inclusive, tivemos uma notícia em um site de notícias nacional, a informação de que o Conselho de Secretários Municipais apontaram aí que aproximadamente 1.000 municípios do estado do Brasil, mais de 1.000 municípios do Brasil, eles estão tendo essa dificuldade em relação ao oxigênio. Aqui em Sergipe, a gente ouviu murmúrios sobre isso, mas qual a situação atual, tanto nos hospitais particulares como nos públicos? Nós temos, na rede pública, nós não tivemos ainda informação de dificuldades com relação ao oxigênio, mas mesmo assim, de forma preventiva, nós instauramos um procedimento administrativo na Promotoria de Defesa do Consumidor e estamos fazendo o monitoramento tanto do oxigênio como também dos insumos. Como disse, as promotorias da saúde pública, do Ministério Público do Estado e também o Ministério Público Federal
estão efetivamente acompanhando isso também no serviço público. O serviço privado já teve que socorrer do serviço público no que diz respeito a insumos necessários para atendimento ao paciente. A situação recente, por conta de uma ação movida pelo Estado de Sergipe com concessão de liminar, ela se estabelece um pouco mais confortável, mas não podemos garantir o tempo necessário de disponibilização desses materiais, do oxigênio especificamente. Nada do Ministério Público nesse sentido de cobrar esse material que está em falta? Desculpa, cortou um pouco, Tamires, eu não ouvi direito a pergunta. Qual agora, a partir de agora, qual a empreitada do Ministério Público nesse processo de cobrar esses insumos que estão em falta? Então, tudo tem sido feito, né, por parte da rede pública, com a saúde pública e da rede privada também, com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Estamos monitorando, estamos fazendo as reuniões, estamos promovendo as tratativas que são necessárias para que a gente, principalmente, consiga desacelerar esse índice crescente de contaminação. Estamos realmente vivendo um processo pandêmico diferente daquela primeira onda, porque nós estamos hoje com variantes que, segundo os profissionais, segundo aqueles que detêm expertise, elas têm uma infectividade maior e também uma gravidade maior. Na última reunião que fizemos com a rede particular, para vocês terem uma ideia, não é? Aqueles que estão nos assistindo, na primeira onda, 30% dos pacientes que eram hospitalizados precisavam, né, de leitos de UTI, precisavam da intubação. Hoje, mais de 50% desses pacientes precisam de um atendimento especializado, precisam da intubação. Então, a gente começa a observar isso, além do que já foi amplamente divulgado e a população tem conhecimento de que nós estamos aí atingindo uma faixa de idade mais nova. Isso faz com que haja uma dificuldade maior de rotatividade de leitos, por isso os hospitais estão criando alternativas como essa que nós acabamos agora de analisar, mas volto a dizer, embora a rede hospitalar ela possa ter, por exemplo, espaços adequados, respiradores para fazer assistência, mas precisa do material humano, precisa de profissionais da área médica, da área de enfermagem, fisioterapeutas, e esses profissionais, eles são especializados. Então, pacientes para cuidar de Covid são, médicos, enfermeiros, técnicos para cuidar de pacientes com Covid, tem toda uma especificidade. Então, é preciso a gente entender que não é somente criar o leito, mas também ter estrutura para fazer uma assistência digna a esses pacientes. Verdade. Quero te agradecer, promotora, a participação aqui, as informações com transparência para a gente, desejar um bom trabalho, esse trabalho maravilhoso, sempre desenvolvido por sua promotoria e pelo Ministério Público. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada, bom dia a todos.